E existe um momento na vida de todo homem, quando ele se olha no espelho e não reconhece o reflexo que o encara de volta. Não é o rosto que mudou, são os olhos. Olhos que carregam o peso de 1000 nãos sussurrados, de portas fechadas sem explicação, de conversas que morrem quando ele se aproxima. É o olhar de quem descobriu, da forma mais brutal possível, que ser bom não é suficiente, que ser correto não garante respeito, que ser gentil pode ser interpretado como fraqueza. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente conhece essa sensação íntima e devastadora. A rejeição não é apenas um não, é um espelho cruel que reflete de volta uma versão de si mesmo que você não sabia que existia. Uma versão que implora por migalhas de atenção, que se contorce para agradar, que se diminui na esperança de ser aceito. É a descoberta amarga de que, em algum lugar da jornada, você se tornou invisível no próprio filme da sua vida. Mas aqui está uma verdade que Nicolau Maquiavel compreendeu há mais de 500 anos, observando os jogos de poder nas cortes de Florença. A rejeição não é o fim da história. É o início da sua verdadeira educação. É o momento em que a vida te oferece a escolha mais importante que um homem pode fazer: continuar mendigando aprovação ou aprender as leis invisíveis que governam o respeito humano. Maquiavel não escreveu O Príncipe para ensinar tirania. Ele escreveu para revelar a natureza humana em sua forma mais nua e crua. E uma das verdades mais perturbadoras que ele descobriu é esta: as pessoas não respeitam bondade desprotegida. Elas respeitam poder. Não o poder bruto da violência, mas o poder sutil da presença, da autoridade pessoal, da capacidade de dizer não quando necessário e sim quando estratégico. A jornada que você está prestes a embarcar não é sobre se tornar um manipulador frio ou um narcisista calculista. É sobre compreender que o respeito não é dado, é conquistado. Que a atração não é mendigada, é cultivada. Que a autoridade não é declarada, é demonstrada através de cada escolha, cada palavra, cada momento em que você escolhe honrar a si mesmo ao invés de se sacrificar no altar da aprovação alheia. Como alquimizar o sofrimento em sabedoria. Como construir, tijolo por tijolo, uma fortaleza interior tão sólida que o respeito dos outros se torna uma consequência natural, não um objetivo desesperado. O espelho da rejeição. Por que ser bom te tornou invisível? A primeira lição que Maquiavel nos ensina é talvez a mais dolorosa. A bondade sem poder é invisibilidade social. Você cresceu acreditando na mentira mais cruel que a sociedade conta aos homens, que ser gentil, prestativo e disponível te tornaria desejável. Que sacrificar seus próprios desejos pelos outros geraria gratidão e admiração. Que ser o cara legal era o caminho para o respeito e o amor. Mas observe ao seu redor. Quantos homens genuinamente bons você conhece que são constantemente ignorados, rejeitados ou tratados como opções de segunda categoria? Quantas vezes você viu mulheres se apaixonarem perdidamente por homens que as tratam com indiferença, enquanto ignoram completamente aqueles que as adoram? Quantas vezes você mesmo foi preterido por alguém menos qualificado, menos dedicado, menos bom que você? Isso não acontece porque o mundo é injusto. Acontece porque você não compreendeu uma lei fundamental da natureza humana que Maquiavel observou nas cortes renascentistas. As pessoas valorizam aquilo que é escasso e respeitam aquilo que tem poder de escolha. Quando você se torna excessivamente disponível, quando diz sim para tudo, quando coloca as necessidades dos outros sempre acima das suas, você não está sendo nobre, está se tornando uma commodity abundante e, portanto, desvalorizada. A rejeição que você sente não é um julgamento sobre o seu valor como pessoa, é um feedback brutal sobre a sua estratégia de vida. É o universo te dizendo que você está jogando o jogo errado, com as regras erradas, esperando resultados que só vêm para aqueles que compreendem as dinâmicas reais do poder e da atração. Pense no último não que você recebeu. Não na situação superficial, mas no padrão por trás dela. Você estava perseguindo, implorando, tentando convencer alguém do seu valor? Você estava oferecendo mais do que estava recebendo?
Você estava tentando ser tão perfeito, tão inofensivo, tão seguro, que se tornou previsível e, consequentemente, desinteressante. Maquiavel observou que os príncipes mais respeitados não eram necessariamente os mais bondosos, mas os que sabiam quando ser generosos e quando ser firmes. Eles entendiam que o respeito nasce da capacidade de dizer não, de ter limites claros, de valorizar o próprio tempo e energia com recursos preciosos que não são distribuídos gratuitamente. A invisibilidade social que você experimenta não é uma falha de caráter, é o resultado natural de uma estratégia equivocada. Você se tornou tão focado em agradar que esqueceu de ser interessante, tão preocupado em não ofender que perdeu sua capacidade de provocar qualquer emoção forte, tão determinado a ser aceito que se tornou uma versão diluída e insípida de si mesmo. A boa notícia é que essa invisibilidade é reversível, mas primeiro você precisa aceitar uma verdade desconfortável. A sua bondade, sem limites e sem poder, não é uma virtude, é uma fraqueza disfarçada. E até que você pare de usar a sua gentileza como uma moeda de troca para comprar a aprovação, continuará sendo tratado como alguém cujo valor é negociável. Se este primeiro espelho te incomodou, se reconheceu padrões dolorosos na sua própria vida, deixe um comentário, compartilhando qual foi a rejeição mais transformadora que você já viveu. Às vezes, nomear a ferida é o primeiro passo para curá-la. E se este conteúdo está ressoando com você, inscreva-se no canal, porque as próximas revelações sobre a alquimia do poder pessoal vão desafiar tudo que você acredita sobre atração e respeito. A alquimia do poder pessoal, transformando dor em presença magnética. Existe um momento alquímico na vida de todo homem quando ele para de fugir da sua dor e começa a usá-la como combustível. Maquiavel compreendeu isso observando como os grandes líderes não eram aqueles que nunca sofreram, mas aqueles que transformaram seu sofrimento em sabedoria operacional. A rejeição que você carrega não é um fardo, é matéria-prima para forjar algo que nenhuma pessoa sortuda jamais possuirá. Presença magnética nascida da profundidade. A dor da rejeição te ensinou algo que homens que sempre foram aceitos nunca aprendem: o valor real da aprovação. Você sabe o peso de cada não, o sabor amargo de cada porta fechada, a solidão cortante de ser ignorado. Essa educação brutal te deu algo precioso, a capacidade de reconhecer a autenticidade, de valorizar conexões genuínas e de não tomar relacionamentos como garantidos. Mas aqui está o segredo que Maquiavel descobriu. A dor só se torna poder quando você para de tentar escapar dela e começa a integrá-la conscientemente. Cada rejeição que você viveu foi uma aula sobre natureza humana. Cada não foi um mestre disfarçado te ensinando sobre dinâmicas de poder, sobre o que realmente move as pessoas, sobre a diferença entre o que dizem querer e o que realmente desejam. A presença magnética não nasce da ausência de feridas, nasce da cicatrização consciente dessas feridas. É a diferença entre um homem que foi quebrado pela vida e um homem que foi forjado por ela. O primeiro carrega suas dores como desculpas. O segundo as carrega como medalhas de honra que provam sua capacidade de sobreviver e prosperar. Pense nos homens que você mais admira, aqueles que possuem uma presença inegável. Não são os que tiveram vidas fáceis, são os que transformaram suas batalhas em sabedoria, suas cicatrizes em caráter, suas quedas em trampolins para voos mais altos. Eles irradiam uma confiança que não pode ser fingida, porque foi conquistada através do fogo da experiência real. Maquiavel ensinou que o poder verdadeiro não vem de nunca ter sido derrotado, mas de saber como se levantar de cada derrota mais forte e mais sábio. Cada rejeição que você viveu te deu informações valiosas sobre o que não funciona, sobre onde você estava sendo ingênuo, sobre o que estratégias precisavam ser refinadas. A alquimia acontece quando você para de ver suas experiências dolorosas como evidências da sua inadequação e começa a vê-las como o seu treinamento especializado para compreender a natureza humana. Você não é um homem rejeitado, você é um homem educado pela rejeição. Você não é alguém que falhou,
Você é alguém que coletou dados valiosos sobre o que realmente funciona no mundo real. Essa mudança de perspectiva não é apenas psicológica, é energética. Quando você para de carregar suas experiências como vergonha e começa a carregá-las como sabedoria, sua presença muda fundamentalmente. Você para de emanar necessidade e começa a emanar completude. A presença magnética é isso, a energia de alguém que conhece a dor, mas não é definida por ela, que compreende a rejeição, mas não é limitada por ela, que viveu a escuridão, mas escolheu se tornar sua própria luz. É a aura inconfundível de um homem que transformou suas feridas em sabedoria e sua sabedoria em poder pessoal. Se você está pronto para parar de ser vítima da sua história e começar a ser o autor da sua transformação, deixe um comentário contando qual foi a maior lição que uma rejeição te ensinou. E se você quer descobrir como usar essa sabedoria para construir uma presença que atrai ao invés de perseguir, continue assistindo, porque o próximo tópico vai revelar as estratégias práticas para dominar o jogo das percepções. O jogo das percepções, dominando a arte de ser visto sem se rebaixar. Maquiavel descobriu uma verdade perturbadora sobre a natureza humana. As pessoas não respondem à realidade, elas respondem à percepção da realidade. Um príncipe medíocre com boa estratégia de imagem era mais respeitado que um príncipe virtuoso que não sabia se apresentar. Isso não é superficialidade, é psicologia humana básica. E se você quer ser respeitado, precisa aprender a orquestrar conscientemente como é percebido. A diferença entre um homem rejeitado e um homem respeitado raramente está nas qualidades intrínsecas, está na capacidade de comunicar valor sem mendigar reconhecimento. Você pode ser o homem mais leal, inteligente e dedicado do mundo, mas se sua forma de se apresentar comunica carência, insegurança ou disponibilidade excessiva, será percebido como de baixo valor independentemente da sua realidade interna. O jogo das percepções não é sobre enganar pessoas, é sobre parar de se sabotar inconscientemente. Quantas vezes você se apresentou de forma que diminuiu seu próprio valor? Quantas vezes foi excessivamente ansioso para agradar, revelou demais sobre suas inseguranças ou se colocou em posições onde parecia estar implorando por atenção? Maquiavel ensinou que a percepção de poder é tão importante quanto o poder real. Um homem que age como se fosse valioso será tratado como valioso. Um homem que age como se fosse uma opção será tratado como uma opção. Um homem que age como se fosse descartável será descartado. Suas ações comunicam seu valor próprio antes mesmo de você abrir a boca. A arte de ser visto sem se rebaixar começa com uma mudança fundamental de mentalidade. Você para de tentar provar seu valor e começa a assumir que já o possui. Para de perseguir aprovação e começa a oferecer valor seletivamente. Para de estar disponível para todos e começa a ser acessível apenas para aqueles que demonstram reciprocidade e respeito. Observe como homens respeitados se comportam em situações sociais. Eles não chegam tentando impressionar todo mundo. Eles chegam confortáveis consigo mesmos. Não interrompem conversas para se inserir. Eles esperam momentos naturais ou criam seus próprios espaços. Não concordam com tudo para serem aceitos. Eles expressam opiniões genuínas e estão confortáveis com possível discordância. A estratégia maquiavélica para ser visto é paradoxal. Você se torna mais visível sendo mais seletivo, mais interessante sendo menos disponível, mais desejado sendo menos necessitado. Isso não é manipulação, é alinhamento entre sua energia interna e sua apresentação externa. Quando você para de se comportar como se estivesse em constante audição para a aprovação alheia, algo mágico acontece. As pessoas começam a se comportar como se estivessem em audição para a sua aprovação. Quando você para de tratar cada interação como uma oportunidade para provar seu valor, as pessoas começam a assumir que você já sabe qual é seu valor. A presença respeitada não grita, me aceitem. Ela sussurra, sou seletivo sobre quem aceito. Não implora, me notem. Ela comunica, mereço ser notado. Não persegue oportunidades,
ela cria condições para que oportunidades a persigam. Isso requer uma mudança radical na sua relação com rejeição. Ao invés de ver cada não como evidência da sua inadequação, você começa a vê-lo como informação sobre compatibilidade. Nem toda pessoa deveria te aceitar, e você não deveria querer ser aceito por qualquer pessoa. A seletividade mútua é o fundamento de relacionamentos genuinamente respeitosos. O homem que domina o jogo das percepções entende que ser respeitado não é sobre agradar todo mundo, é sobre ser inequivocamente você mesmo e permitir que as pessoas certas sejam atraídas por essa autenticidade, enquanto as pessoas erradas naturalmente se afastem. Se você está cansado de ser invisível e quer aprender a comunicar valor sem parecer desesperado, deixe um comentário compartilhando qual é o maior erro de percepção que você já cometeu. E continue assistindo, porque o próximo tópico vai revelar como construir uma fortaleza interior tão sólida que o respeito externo se torna inevitável. A fortaleza interior, construindo um reino onde ninguém pode te tocar. Os príncipes mais poderosos não eram aqueles com os maiores exércitos, mas aqueles com as fortalezas mais impenetráveis. Para o homem moderno, essa fortaleza não é feita de pedra e ferro, é construída com autoconhecimento, propósito e uma relação saudável com a solidão. É um reino interior tão sólido que a aprovação externa se torna um luxo, não uma necessidade. A diferença fundamental entre um homem rejeitado e um homem respeitado está na localização da sua fonte de validação. O primeiro busca a confirmação do seu valor no mundo externo, nos olhares, nas palavras, nas ações dos outros. O segundo construiu uma base interna tão robusta que o mundo externo pode apenas adicionar à sua felicidade, nunca determinar sua autoestima. Essa fortaleza interior não é construída da noite para o dia. É o resultado de uma arquitetura cuidadosa da sua vida psicológica. Começa com a aceitação radical de quem você é, incluindo suas falhas, limitações e imperfeições. Não há aceitação passiva que justifica a mediocridade, mas a aceitação ativa que reconhece sua humanidade enquanto trabalha conscientemente no seu crescimento. Pense nos momentos em que você se sentiu mais poderoso, mais confiante, mais respeitado. Provavelmente não eram momentos em que você estava tentando impressionar alguém, mas momentos em que estava completamente alinhado consigo mesmo. Momentos em que sua energia interna estava tão sólida que irradiava naturalmente para o mundo externo. A fortaleza interior é construída sobre 3 pilares fundamentais que Maquiavel identificou nos líderes mais respeitados: autonomia emocional, propósito claro e relacionamento saudável com a solidão. Cada um desses pilares precisa ser conscientemente desenvolvido e mantido. A autonomia emocional significa que seu estado interno não é refém das ações ou humores de outras pessoas. Você pode ser afetado pelos outros, isso é natural e humano, mas você não é controlado por eles. Sua paz interior não depende de como você é tratado. Sua autoestima não flutua baseada na última interação social que teve. Propósito claro significa que você tem algo maior que relacionamentos ou aprovação social dirigindo sua vida. Você tem missões, objetivos, paixões que existem independentemente de quem está ou não na sua vida. Você é interessante porque está interessado em algo. Você tem valor porque está criando valor no mundo. Relacionamento saudável com a solidão significa que você não apenas tolera estar sozinho, você valoriza esses momentos. Você usa a solidão para se reconectar consigo mesmo, para processar experiências, para planejar seu futuro. Você não vê estar sozinho como evidência de rejeição, mas como oportunidade de fortalecimento. Quando esses 3 pilares estão sólidos, algo extraordinário acontece. Você para de emanar carência e começa a emanar completude. As pessoas sentem isso energeticamente, antes mesmo de você falar. Elas percebem que você não precisa delas para ser feliz. E você escolhe estar com elas, porque adiciona valor à sua vida já satisfatória. Essa é a diferença entre perseguir e atrair. Quando você persegue, está comunicando que precisa do outro para se sentir completo. Quando você atrai, está comunicando que já é completo e está oferecendo a oportunidade de compartilhar essa completude. A fortaleza interior não te torna frio ou distante, te torna seletivo e genuíno. Você não rejeita conexões humanas,
Você as valoriza tanto que só aceita as autênticas. Você não se isola do mundo. Você se relaciona com o mundo a partir de uma posição de fortaleza, não de necessidade. O homem com fortaleza interior não teme a rejeição porque sabe que ela não pode tocar seu núcleo essencial. Pode doer, pode decepcionar, pode frustrar, mas não pode destruir, porque ele construiu algo que nenhuma força externa pode derrubar, uma relação sólida consigo mesmo. Se você está pronto para parar de mendigar respeito e começar a merecê-lo naturalmente, deixe um comentário contando qual é o pilar da sua fortaleza interior que mais precisa ser fortalecida. E se este conteúdo está transformando sua perspectiva sobre masculinidade e respeito, inscreva-se no canal, porque a conclusão vai revelar como integrar tudo isso numa estratégia de vida que muda tudo. O renascimento do homem respeitado, sua jornada de príncipe moderno. Você olhou para o abismo da rejeição e, ao invés de desviar o olhar, escolheu compreender suas lições. Isso já te coloca numa categoria rara, a dos homens dispostos a crescer através da dor ao invés de fugir dela. A jornada que você iniciou hoje não termina com este vídeo, ela apenas começou. Porque reconhecer padrões destrutivos é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho acontece na implementação diária dessas percepções, na prática consciente de valorizar seu próprio tempo, na construção gradual da sua fortaleza interior, na transformação lenta, mas consistente da sua presença no mundo. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente, você precisa se tornar uma versão mais consciente e estratégica de quem já é. Suas qualidades genuínas permanecem, sua capacidade de amar e se conectar permanece, sua bondade permanece, mas agora elas vêm acompanhadas de limites, discernimento e autorrespeito. O homem respeitado que você pode se tornar não é frio ou calculista, é consciente e seletivo. Não é manipulador, é estratégico sobre onde investe sua energia. Não é insensível, é protegido por uma sabedoria que foi conquistada através da experiência real. Lembre-se, cada não que você recebeu no passado foi um professor disfarçado. Cada rejeição foi uma aula sobre natureza humana. Cada momento de invisibilidade social foi um convite para desenvolver substância real. Você não perdeu tempo sendo rejeitado. Você investiu tempo aprendendo sobre o mundo real. A partir de hoje, você tem uma escolha consciente em cada interação. Você pode agir a partir da carência ou da completude. Pode perseguir aprovação ou oferecer valor. Pode mendigar respeito ou merecê-lo naturalmente. Pode ser uma opção ou ser uma escolha consciente. O respeito que você busca não virá de fora para dentro, ele irradiará de dentro para fora. Quando você se respeita genuinamente, quando valoriza seu próprio tempo e energia, quando constrói uma vida que tem significado independente da aprovação alheia, o mundo não tem escolha senão reconhecer esse valor. Sua jornada de príncipe moderno começa agora. Não com conquistas grandiosas ou transformações dramáticas, mas com pequenas escolhas diárias de autorrespeito. Com a prática consciente de parar de se rebaixar. Com a prática gradual de comunicar valor ao invés de implorar por reconhecimento. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se reconheceu padrões que precisam mudar, se sentiu a urgência de começar essa transformação, deixe um comentário compartilhando qual foi a percepção mais impactante para você. Sua vulnerabilidade pode ser a chave que destrava a transformação de outro homem que está assistindo. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento consciente, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque este é apenas o começo de uma série de explorações profundas sobre masculinidade autêntica, poder pessoal e a arte de viver com propósito numa época de confusão. O príncipe que Maquiavel descreveu não era perfeito, era consciente. Não era invencível, era resiliente. Não era amado por todos, era respeitado por aqueles que importavam. Essa é a jornada que te espera. Essa é a transformação que te aguarda. Esse é o homem que você pode escolher se tornar. A pergunta não é se você merece respeito. Você sempre mereceu. A pergunta é: você está pronto para parar de mendigar por ele e começar a merecê-lo conscientemente?